Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, com certeza, para melhorar os seus estudos, para conseguir, com que você possa dar mais um passo para a sua aprovação. Hoje aqui, galera, no nosso Momento Coach, esse programa que vai ao ar toda sexta-feira, nós estamos para falar de um assunto que alguns alunos, vêm pedindo sobre como estudar geografia. Lembre-se que o Gabriel Feitosa já fez uma aula aqui pra gente, como estudar história. Nós vamos, obviamente, partir desse estudo, então eu já peço para que você vá lá e assiste. Se eu não me engano, é a semana 6 do nosso coaching. Então você vai lá, no Momento Coach, semana 6, como estudar história com o Gabriel Feitosa, e pega a partir daí todo esse arcabouço que a gente pretende usar aqui também na nossa aulinha de como estudar geografia. Então vamos lá, gente. Em primeiro lugar, galera, o que a gente tentou falar aqui para vocês, A geografia, diferentemente da história, ela tem aí dois grandes grupos que nós aqui chamamos de geografia física e a geografia humana. Então, para estudarmos, eu parti aqui de separar esses dois blocos. Acho importante que você faça isso também no seu estudo, para que você não pense que a geografia é uma coisa só. A geografia aí, galera, nos últimos anos, ela foi classificada como uma ciência humana. Porém, é muito importante você notar que a geografia ela tem muita coisa da parte exata, Nós temos vários cálculos, tanto na parte de cartografia, como na parte de geologia, quando você estuda curvas de nível, etc, etc. E a cartografia, na verdade, que é basicamente pautada na parte matemática. Além disso, a geografia ela vai estabelecer aí vários campos de estudos que dialogam com outras disciplinas. Eu sempre falo isso, mas a gente tem que ficar falando o tempo todo de física, de química, de biologia e, obviamente, da história. Atualmente, galera, os vestibulares, os concursos, eles têm cobrado uma geografia que dialoga muito mais com a biologia e com a química do que com a história, ou com a sociologia ou com a filosofia. Então é importante você estar aí analisando a geografia e, ao mesmo tempo, estabelecendo relações com as outras disciplinas. Isso vai te ajudar muito, isso vai aí fazer com que você leve para a prova o que os vestibulares hoje eles vêm cobrando, que é essa transdisciplinaridade, essa interdisciplinaridade. Então vamos lá. Dentro da parte de geografia física, a gente começou aqui com a parte de cartografia. Gente, fundamental, assistiu a aula de cartografia, senta, pede ao professor uma lista de exercícios, baixa uma lista de exercícios, vai na sua apostila /livro e pega todos os tipos de exercícios que você puder e verdadeiramente trabalhe exaustivamente a parte da cartografia. Não só você vai estar dando aplicabilidade ao que o seu professor te ensinou, como você pode estar aí flertando com alguns temas, com algumas coisas que seu professor não te ensinou. Isso acontece muito. O professor, ele falou lá, um exemplo aqui bacana. O professor falou de latitude e de longitude. Quando você está fazendo o seu exercício, você vai vendo como que ele trabalhou esses temas. Porém, pode aparecer ali um outro assunto que ele não falou, um exemplo, como faixas climáticas. Ele falou para você sobre latitude, mas ele não falou de faixas climáticas. E aí você pode falar, pô, professor, eu fiz uma análise aqui, eu fiz uma questãozinha que ela fala de faixas climáticas junto de latitude. Como que eu posso relacionar aí esses dois conceitos, essas duas áreas de estudo da cartografia? Então é muito importante que você possa estar fazendo muitos exercícios de todos os tópicos, mas dessa parte aqui vai te ajudar bastante. A geologia, galera, ela é muito importante que você possa estar aí trabalhando com imagens legais, alguns filmes, algumas videoaulas que estejam estabelecendo algum tipo de modelo de estudos. A partir dali você vai verdadeiramente entender o que o professor está passando. Muitas das vezes, os recursos apresentados, eles são muito escassos, eles não são recursos que permitem que o aluno
tenha verdadeiramente uma viagem dentro da geologia. E, gente, não tem como, a gente está falando do interior da Terra. Então você precisa ver ali, né, a parte do núcleo, uma parte interna de uma placa tectônica, o movimento de orogênese, como é que você tem, né, essas placas que têm bordas convergentes, que estão aí sofrendo o processo de subducção. Como é que você pode ver isso? Esses esquemas que normalmente os livros trazem, você pode achar em algum local aí dentro da sua internet. Então pedir para que o professor direcione site, videoaula ou algumas imagens que possam trabalhar esse assunto é muito importante e vai te ajudar bastante. A parte de climatologia, galera, eu falei aqui relacionar com outras disciplinas, mas para mim é fundamental que o aluno possa aí estar fazendo uma relação muito próxima com a matemática e com a física. Sempre que você fala um exemplo de elementos do clima, você falar de pressão, de umidade, de temperatura, a física vai estar o tempo todo dialogando com você. Então, além de, né, relacionar essas disciplinas, é fundamental, de repente, aconselhar a escola, o curso onde você trabalha, de incentivar aulas conjuntas. É isso mesmo, pessoal. Está bastante aí na moda de dois professores entrarem em sala, um de geografia e outro de física, e eles tentarem aí relacionar essa matériazinha. Vai te ajudar bastante. Uma outra ideia, né, de uma aula aí conjunta que você pode ter é de um professor de geografia com um professor de biologia falando sobre o clima de biomas, né? Tanto faz aqui a gente pensar na ideia de biomas, como também falarmos sobre domínios morfoclimáticos. Ter dois professores dá uma dinâmica à aula muito importante e dá um leque de opções, né, galera? O prisma de análise ele é aí aumentado várias vezes e vai potencializar o seu aprendizado. Então aí é uma dica importantíssima. Sobre hidrologia, galera, a gente botou aqui mais uma vez dialogar com a maravilhosa física, mas você pode pensar também com a biologia, com a própria química. Agora, lembrando que hidrologia no Brasil, provavelmente você vai ter análise do relevo para falarmos sobre planalto, rios, né, de queda. Então isso é muito importante, porque a física vai entrar aí. Lembra que quando a gente fala de rios de planalto e quedas d'água, a gente está falando da energia potencial gravitacional, que é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, se eu tenho um professor aí junto, eu já posso dar algum exemplo disso, eu já posso explicar por que no Brasil predomina a produção de energia elétrica por hidrelétricas. Olha que coisa bacana aqui, que já está aparecendo só da gente falar sobre isso. Além disso, galera, quando a gente for falar, né, de aquíferos, né, essas áreas e estratégias de reservatório hídrico, você pode estar pensando de que maneira a gente tem ali áreas de porosidade, rochas que permitem esse acúmulo hídrico. Então é bem legal, são assuntos transdisciplinares que a geografia dialoga muito bem com a física. Indo agora, galera, né, a ideia é que a gente precisa falar sobre estudar mapas. Eu pus aqui alguns mapas. Esse mapa aqui ele é muito importante, que ele vem trabalhar aqui com a gente sobre a ideia de biomas. Então esse mapa aqui eu peguei no site do IBGE, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem exatamente esse endereço aí do IBGE de mapas. Então você clica aqui e você vai direto para o site do IBGE. As fontes, galera, que vocês vão usar são muito importantes, né? Tem alguns alunos que falam, pô, professor, tem que estudar mapa sempre, de preferência a cada tópico, né? Um exemplo, tá estudando aí o bioma. O que você já põe do seu lado? Um mapa sobre bioma, né? Então você vai ver aqui os principais biomas, como o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, do Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica aqui, Pampa, né? Ou seja, a partir daqui você vai espacializar o que você está estudando. Então é muito importante que você tenha essa ferramenta do seu lado. Muitas provas cobram o uso de mapa, a interpretação de mapa. É uma das habilidades, né, que o Enem ele cobra para você. A habilidade 6 ela vai falar exatamente sobre isso. Análise e estudos de mapas, de gráficos. Então é muito importante você ter essa ferramenta sim do seu lado.
Esse novo mapinha aqui, ele fala sobre a densidade demográfica do Brasil. Olha que mapa, né? Interessantíssimo aí. Você está podendo estudar e entender um exemplo, por que o Sudeste brasileiro ele tem esse inchaço maior, qual é a equivalência desse inchaço. Então isso tudo aí, né, são possibilidades de aprendizado que esse estudo que a gente sempre fala sobre metodologia ativa, onde o aluno aprende a aprender, né, vai fazer com que você tenha aí um grande avanço no campo do estudo próprio, né, do estudo sozinho, que é, gente, na verdade, uma grande realidade aí. Os alunos estão estudando cada vez mais por videoaula, utilizando a internet. Então, você ter que aprender a estudar a geografia. E entre esses tópicos, você precisa aprender a estudar mapa. Então, ter mapa é sempre importante. Partindo agora para o segundo bloco, que a gente falou de geografia humana, né, galera? Eu pus aqui como primeiro tópico a parte de demografia, que pode aparecer aí como população, né, para vocês, onde eu falei a ideia de treinar resumos e síntese, né, galera? Como o Gabriel já falou, não vou aqui ficar chovendo no molhado, mas a ideia é tá lendo, tentar ali, ó, você identificar os pontos mais importantes e resumindo isso num caderninho. Às vezes, se houver, né, a possibilidade de pedir para que alguém leia esse resumo seu, você lê o resumo de alguém e aí vocês debaterem. A gente pôs isso aqui, mas a ideia de dialogar com alguém é muito importante, pessoal. Você ter alguém que faz o mesmo resumo que você, do mesmo tópico, e depois vocês trocarem esse resumo ou discutir. Um exemplo. O que você marcou da página 10? Eu marquei o parágrafo 1. Ah, o que ele diz? Isso. Eu acho que é isso e aquilo. E você? Ah, eu marquei o parágrafo 2. E aí vocês vão discutindo, vocês vão ver que cada um resumiu partes diferentes, mas ao mesmo tempo deu aí uma potencialização absurda para o seu estudo. Urbanização, né, galera? Eu falei para relacionar aqui com a parte da sociologia, entendermos o uso e ocupação do solo urbano é muito importante e a diferenciação dele. A parte de industrialização, relacionar com a história. Normalmente os professores estabelecem aí, né, esse dado comparativo o tempo todo. No caso brasileiro, você vai falar sobre Era Vargas, que é o verdadeiro nascimento da indústria brasileira, e aí a aula de história ela vem aí potencializando isso, relacionando com aspectos sociais, políticos, econômicos, que também é um grande viés da geografia, a gente vai falar disso. A questão do meio ambiente, como nós falamos, um tema que tem aparecido muito em prova, uma grande preocupação aí do Enem. Então, o pessoal que vai fazer Enem, fica ligado nesse tópico, tentar relacionar com a biologia, com a química. A parte de política, né, galera, é muito importante que o aluno ele possa estar lendo jornais, possa estar lendo revistas. Entre esses jornais e essas revistas, nós temos algumas ideias, né? A nível de jornal, nós vamos falar muito sobre o Estadão, a Folha de São Paulo, são dois, né, jornais de circulação nacional que são extremamente valorizados, que têm uma postura muito séria, onde você verdadeiramente não vai achar nenhum tipo de fake news. A nível de revista, galera, você tem a Veja, a Época, Isto É, que tem, na verdade, né, um posicionamento de centro e de direita que vão estar aí ajudando vocês. Muito cobrado em concursos. O Enem usa muito fragmentos dessas revistas. Uma outra revista que tem um posicionamento mais de esquerda é a Carta Capital, que também, né, pode estar ajudando vocês. Além disso, você tem aqui o Projeto X, que está sempre te dando essa bola e vai ajudar você a multiplicar cada vez mais as suas chances de aprovação. A geografia rural, você aí, de repente, fazer algum tipo de programa cultural, de ir visitar algum tipo de fazenda, alguma área rural, algum pequeno, né, proprietário e produtor rural, isso pode te dar aí uma nova visão. A gente que a população urbana fica com uma visão
muito viciados, os alunos têm muita dificuldade de falar de geografia rural, porque realmente não vivenciam tal realidade. Relações comerciais, galera, você participar da vida política, né? Tentar ter algum grupo de estudos que estabeleça, né, discussões sempre saudáveis, que não haja perda de tempo ali, ou seja, discutir de forma objetiva assuntos que estão na mídia, assuntos importantes, tentar entender toda a conjuntura histórica, política brasileira, como eu voto, a história das constituições, como que se elege um presidente, quais as funções verdadeiras de um presidente. Isso tudo vai te ajudar muito quando o professor de geografia estiver falando sobre relações aqui comerciais. Os últimos dois tópicos, galera, a parte de economia e de geopolítica, eu deixo como dica o questionamento, né, galera? Questionar economicamente alguma medida, alguma posição, algum tipo de aliança feita é sempre muito importante. O aluno tem, às vezes, uma visão muito romântica desses assuntos. Se posicionar de forma crítica vai ajudar muito você a entender, né? Às vezes você tem algum tipo de aliança entre dois países, por que eles fizeram, né? Por que eles evoluíram dentro dessa postura política, entendeu os conflitos, e aí você entende, relacionando com a questão de mapas, mapa do petróleo, por que os Estados Unidos invadiu o país X? Esse país tem petróleo? Qual é a importância a nível de posicionamento da terra desse país? Ou seja, ele está numa área geoestratégica. Isso tudo ajuda muito você a compreender esses assuntos e evoluir bastante. Então, galera, os alunos normalmente perguntam, né, os professores de geografia, eu sou muito parado para responder isso, sobre livros didáticos que podem vir a ajudar no estudo da geografia. E aí, assim, galera, normalmente a gente tem que trabalhar aqui com uma observação que são os valores, né? Realmente, livros didáticos de geografia normalmente são muito caros, mas você pode achar em alguns sites como Estante Virtual, né? Enfim, existem sites que permitem, como o Mercado Livre, que vendem bastante esses livros, ou então em algum sebo perto da sua casa, né? Que são essas áreas que se propõem a vender livros, né, que estão um pouco antigos, e aí a gente entra no segundo problema. Até quando um livro de geografia ele é aceito como velho, antigo, bom para estudar? Eu, particularmente, recomendo de 4 anos para cá, tá? Se você pega um livro, um exemplo, nós estamos em 2018, e você pega um livro de 2014 para estudar, ele já está com alguns problemas técnicos aí. Mas dá para estudar? Dá para estudar. De 2013 para trás, não use mais. Não use, porque não vai funcionar. Você tem aí alguns dados que estão, né, envelhecidos, e aí isso pode te confundir bastante. Principalmente quando você relaciona a geografia com atualidades, né? A gente vai ter uma aula aqui que é a próxima semana, já te convido aqui, como estudar a atualidade, mas enfim, essa atualidade específica, que é de um período extremamente atual, ela vai dialogar com o seu livro e você vai ter alguns problemas clássicos. Então, livro normalmente de 4 anos para cá. Entre esses livros aqui, galera, eu pus o do Eustáquio Xene, do João Carlos Moreira, que é Geografia Geral e do Brasil, que é um livro que eu acho maravilhoso, tem uma abordagem muito simples, né? Tem bastante mapa, tem bastante questões, é um livro que eu sempre recomendo aos nossos alunos, tá? Esse aqui, que é do Demétrio Magnoli e da Regina Araújo, ele se chama Geografia, a Construção do Mundo. Eu botei esse livro por conta do Demétrio Magnoli, tá? Que é, na verdade, um grande autor do que tange a geografia moderna. Então, tem um aluno, Zé, eu quero saber tudo de geografia moderna. O que eu faço? Caramba, Demétrio Magnoli tem livros excelentes. Ele é, na verdade, um grande autor que dialoga com a modernidade. Então, se você quer saber de pós-Segunda Guerra para cá,
é Demetrio Manoli aí, tá? O Mundo Contemporâneo é um livro dele muito bom também, que eu sempre recomendo para quem quer estudar essa parte de atualidades geral aí, né, que o pessoal chama. O outro livro que eles chamam de conexões é muito indicado aí para alunos que vão fazer a parte de concursos militares, como a própria SpaceX, da Lígia Terra, tá? Da Regina Araújo também, que escreve aqui com o Demetrio, e do Raul Borges, que é um livro muito bom, tem um olhar um pouco mais crítico, bastante conteudista, são os livros que eu recomendo a nível, né, de livro didático para você estar podendo estudar geografia. Avançando aqui, galera, a nível acadêmico, eu não coloquei aqui muitos livros, mas a ideia era a gente só, de repente, pontuar. Alguns alunos que perguntam, pô, eu quero ter uma abordagem mais profunda. Tem alguns livros acadêmicos, esse aqui, né, da Amélia Damiani, eu sempre recomendo, que trabalha com a parte de geografia da população, com a parte de demografia. O nome, né, do livro é População e Geografia. É um livro que parece, né, difícil, você encontra ele em alguns sites até por R$18. Ele vai te dar um forte aprofundamento, né, nessa parte de demografia. Para quem quer estudar aí, de repente, outros aspectos, como a geografia urbana, tem um outro autor que é muito importante também, que é o Roberto Lobato Correia, né? Tem alguns livros como Geografia Urbana, é um autor de excelência, tá, galera? Agora, tem um autor que não pode faltar para quem quer realmente aprender a geografia, que é o maravilhoso Milton Santos. E tem um livro dele que é bem baratinho, bem pequenininho, né? Um livro fundamental que é Por uma Outra Globalização, muito indicado para alunos que fazem jornalismo, marketing, né? E a geografia em si, a própria história, é um livro importantíssimo que trabalha com a parte de globalização e os agentes que fazem a globalização. No mais, pessoal, nós aqui do Projeto X desejamos a todos vocês bons estudos e um grande beijo!